Olá, meu aluno, como é que você está? Tudo bem? Faltou uma aulinha, né? Vamos repor? Nosso assunto é controle de recebimento de caixa. Eu espero que você aprecie essa aula, eu espero que você preste atenção para que você possa extrair o conteúdo. É uma aula bem tranquila, nós vamos aqui utilizar de alguns recursos visuais, né? Eu vou utilizar uma planilhazinha aqui que eu preparei para vocês com slide, tá bom? Mas não é nada que esteja fora do seu conteúdo, tudo que for apresentado aqui vai estar dentro, é um conteúdo que está dentro do módulo, certo? São assuntos que estão dentro do módulo, eu só vou utilizar deste artifício para que você consiga entender o que eu quero passar para você. E em algum momento vou convidar você também para que possa abrir o seu módulo aí, tá certo? Nessa questão do slide, vai ter algum momento que você vai perceber que o slide vai estar passando sozinho na tela e você vai estar me ouvindo falar. Em outro momento, talvez eu esteja aí na sua tela, mas nada que prejudique a sua compreensão, combinado? Vamos lá? Então, a gente já tem aí na tela o assunto controle de recebimento de caixa, tá bom? É o nosso assunto que eu preciso repor para você aqui. Antes da gente falar sobre o controle, eu preciso que você tenha em mente o que é a operação de caixa. A operação de caixa, ela refere-se ao gerenciamento das transações financeiras, né, diárias de uma empresa, de uma entidade. Ela envolve o controle das entradas e da saída de dinheiro, né, como recebimento de vendas, pagamento de fornecedores e outras transações financeiras que existem. O objetivo das operações de caixa é garantir que haja dinheiro suficiente disponível para atender às necessidades operacionais diárias e manter um controle adequado sobre as finanças, tá bom? Então, isso aí é a operação de caixa. Dentro do processo de controle de recebimento de caixa, existem alguns processos, né? E o que é isso? Inclui o quê? Né? Inclui tarefas como registro de transações, como conciliação de caixa, como gestão de fluxo de caixa, e existem processos também para cuidar da segurança desse caixa, tá certo? E aí, nós vamos falar um pouquinho sobre registro de transações. O que é registro de transações? Manter, né, um registro detalhado de todas as transações financeiras. Seja ela entrada, seja ela saída, seja ela compra, seja ela pagamento, seja ela um custo. Então, tudo isso precisa estar registrado e de forma detalhada e compreensível, para que alguém que pegue ali o que está registrado entenda o que foi feito, como foi feito, tá bom? Outro ponto é a conciliação de caixa. O que é a conciliação de caixa? É a comparação que é feita entre os registros internos, né? Seja ele ali o próprio fluxo de caixa, né? O que entrou, o que saiu, seja ele o livro diário, seja ele o livro razão. Ele precisa ser conciliado, ele precisa ser comparado com os extratos bancários, né? Para quê? Para que seja verificado de que tudo foi feito de forma correta. Isso, né, é o processo que envolve aí a conciliação de caixa, tá bom? A reconciliação de caixa. Aí vamos para a questão da gestão do fluxo de caixa, né? Como é que eu vou gerir? Como é que deve ser feito, né? Deve planejar e controlar o fluxo de entrada e saída de dinheiro para evitar déficit, para evitar perdas, para evitar prejuízos, né? Então, eu devo ter o controle de tudo que entra e de tudo que sai, para eu evitar, assim, prejuízos na empresa, evitar prejuízos no meu local de trabalho, para evitar prejuízos no meu empreendimento, tá bom? Tem também a questão da segurança, né? No controle de caixa, o que envolve, né? A segurança e por quê? Na segurança, nós precisamos garantir que o dinheiro esteja seguro, esteja protegido contra perdas e roubos. E aí, como é que isso é feito? Nós vamos ver logo à frente, tá bom? Eu preciso que você
preste bem atenção, porque todos esses pontinhos que nós estamos citando aqui, nós vamos detalhar um pouquinho mais à frente. Então, anote aí, essas práticas que nós citamos anteriormente são essenciais para a saúde financeira de qualquer empresa, de qualquer negócio. Por quê? Porque é elas que vão validar, né, os lucros que nós vamos ter, elas que vão validar a análise que o gestor vai ter. Então, para a continuidade do negócio, todo esse processo, né, de gestão de caixa, de entrada, de saída, de segurança, de reconciliação, de conciliação, tudo isso vai validar a tomada de decisão do gestor. Então, você aí que está no curso de administração e negócio, né, ou você que está em qualquer outro curso, mas que também está ligado com essa questão de vendas, de compra de vendas, é muito importante você ter noção de que o dia a dia, né, de um fluxo de caixa, ele é bem intenso. Por quê? Porque vai depender do operador, né, essa questão de segurança, essa questão de comparação, de fazer de forma correta, tá bom? E no dia a dia, como né? Quais são as etapas que vai envolver no dia a dia, o que precisa ser feito. Pessoal, nessa questão do dia a dia, a primeira coisa que deve ser feita é a preparação do caixa, né? O caixa, ele é preparado no início do dia, geralmente com saldo inicial fixo, né? Esse saldo, ele pode incluir moedas, cédulas, né, de diferentes valores. Pode não, na verdade ele deve, porque para facilitar passar troco, facilitar na hora ali de fazer uma transação com agilidade, então ele precisa ter várias cédulas e moedas ao seu dispor, tá bom? No dia a dia, como é que ocorre a verificação? A verificação confirma-se que o saldo inicial está correto e que todos os documentos necessários estão prontos para o registro das informações. Exemplo de um operador de caixa de supermercado. Está ali no registro que ele vendeu R$1.000 no dia, tudo em dinheiro. Então, ele vai precisar que no caixa dele tenha R$1.000, né? Ele tem que prestar conta daquilo ali. E o que vai ser registrado é exatamente o que está dizendo ali na documentação, né? Hoje em dia é bem mais fácil isso pela questão do digital mesmo, né? De ser tudo informatizado e da tecnologia. Mas se você, assim como eu, é de uma época um pouquinho mais atrás, você vai perceber que era um pouquinho difícil fechar o caixa, porque você tinha que contabilizar tudo, e porque se faltasse algum dinheiro já era aquela confusão. Hoje em dia é bem mais prático, bem mais rápido. Acontecem erros ainda assim, mas com menos frequência que antigamente, tá bom? É importante também que no caixa exista o fluxo, o fundo de troco, né? O que é o fundo de troco? É uma quantia em dinheiro que o comerciante mantém à disposição para facilitar as transações com o cliente, que é como eu citei anteriormente. Ele é usado para fornecer troco quando o cliente paga com a nota maior do que o valor de compra. Exemplo, o cliente comprou R$50, deu ali uma nota de R$100, uma cédula de R$100. Então, o operador do caixa tem em mente de que ele precisa ter R$50 de troco, independente de como seja, se 2 notas de 20 e uma de 10, se uma pegada de 50, se 5 notas de 10. Então, ele precisa ter esse fundo de troco, é algo que ele vai precisar no dia a dia e precisa estar ao seu dispor. Não sei quantos aqui já tiveram o desprazer de ir comprar algo e precisar do troco e aí ficar tempos esperando, né? Minutos esperando algum funcionário ir trocar esse dinheiro para poder te devolver, né? O troco. Então, é algo que o caixa ele já deve estar preparado, ele já deve ter esse fundo de troco. Falando também ainda de controle de recebimento de caixa, nós temos a sangria. O que é a sangria? Refere-se, né, ao ato de retirar uma quantia de dinheiro do caixa, geralmente para depósitos bancários, ou para reorganização do fundo de troco,
Esse processo ajuda a manter a segurança do caixa e a gestão adequada do dinheiro, evitando grandes quantias acumuladas, né? O que pode aumentar o risco de perda ou de roubo. Essa questão também da sangria é bem tranquilo da gente falar. Eu acho que todo mundo aqui já foi ao supermercado e na sua vez ali chega alguém ali da equipe financeira de gestão e começa a conversar com o caixa, e eles pedem um momentinho só e aí começa a colocar dinheiro dentro de um pacotinho. E aí o caixa vai, emite uma nota ali do computador dele, coloca dentro do pacotinho e aí zipa aquela embalagem, assina um documento e entrega para outro funcionário. Isso aí é a sangria que é feita, né? Onde verifica-se que já tem muito dinheiro naquele caixa e que precisa ser retirado, né? Aquele dinheiro vai acontecer o que com ele? Ou ele vai ser depositado, né, na conta da instituição. Ele pode também ser utilizado, o gestor, a pessoa que está ali à frente, né? Ele pode utilizar para que outros caixas tenham troco, talvez esteja faltando, né, nos outros caixas. Mas esse procedimento de sangria é um procedimento importante, né? Porque ele vai evitar aí a perda e roubo também, né? Quanto mais dinheiro se tem no caixa, maior é o risco. E aí vem a questão do estorno de caixa, que também é algo que acontece com frequência, né? Que é o processo para corrigir um erro de lançamento ou de transação incorreta registrada no caixa de uma empresa. Isso aí pode ocorrer quando tem um valor incorreto, né, registrado, ou um pagamento indevido, e aí o estorno, ele é feito para ajustar o saldo do caixa, né, para que possa refletir com precisão, com exatidão, as informações que foram lançadas ali, as transações que foram feitas ali, elas precisam ser corretas. Então, para que elas possam ser lançadas nos livros da empresa, precisa, se houve algum valor que está diferente, que a mais, ou alguma coisa assim, precisa ser identificado e feito o estorno do caixa, certo? Uma aluna contou durante a aula, eu quero compartilhar com vocês, que ela trabalhava em um atendimento com venda, ela trabalhava com espetinho, vendia espetinhos, né? E aí ela estava fazendo uma venda, foi mexer ali na maquininha de cartão de crédito, enquanto ela estava mexendo nessa maquininha para lançar o valor do cliente, né? O valor que o cliente havia comprado, um outro colega tinha feito uma venda muito maior. Ela vendeu R$17 e o colega dela tinha vendido R$170. Então, ao invés dela lançar ali na maquininha 17, ela lançou 170. Ou seja, foi um valor muito maior que ela lançou. E aí depois ela precisou, né, fazer o estorno de recebimento, devolver o dinheiro para o cliente e fazer o estorno do caixa. Então, aí entra também a questão da atenção, né, prestar atenção muito bem no que é feito. Por quê? Porque quando o serviço, quando o trabalho não é feito de forma precisa, de forma cirúrgica, de forma bem feitinha ali, você vai ter um retrabalho, você vai ter que fazer o estorno do caixa, você vai ter o desgaste com o cliente que vai ter ficado chateado e com razão. Então, são coisas que a gente deve observar, tá bom? Cansou? Não falta muito não, estamos acabando. Vamos lá? O recebimento do caixa. Como pode ser feito o recebimento do caixa? Ele pode ser em dinheiro, pode ser em cartão de crédito ou cartão de débito, pode ser recebimento em cheque, pode ser recebimento em Pix, pode ser recebimento por transferência bancária. Então, nós temos esses tipos de recebimentos nos caixas. Agora, o que eu vou chamar a sua atenção? As empresas costumam dar preferência pelo recebimento em dinheiro. Por quê? Porque é um método seguro e ele não paga nada extra por isso. Quando eu me refiro a valor extra, é porque no cartão de crédito ou de débito, ele vai ter a taxa de administração da maquineta que ele usa, da empresa que ele usa, ele vai precisar ter essas taxas administrativas aí, ele vai perder um pouquinho. O recebimento em cheque não é tão usado ultimamente, né? Pelo fato de que, primeiro dá trabalho, a pessoa tem que ir até o banco, tem que fazer lá
o saque, né, daquele cheque, muitas vezes o cheque está sem fundo, e é um transtorno, né? E tem o recebimento em Pix também. Esse recebimento, hoje nós não temos taxas ainda, né, do Pix, mas fala-se que vai ter taxa, então hoje as pessoas ainda usam muito, mas a gente não sabe até quando, né? Até quando vai ser de forma gratuita. Temos também o recebimento por transferência bancária. Com este, pessoal, eu chamo a atenção de vocês. Por quê? As transferências bancárias, a depender de como é feita, ela pode durar até 5 dias para poder cair na conta, até 3 dias para cair na conta. Depende se foi um DOC, se foi um TED, né? Então, esses recebimentos, eles demoram um pouquinho para poder entrar na conta do favorecido, a questão da transferência bancária. Então, normalmente, quem trabalha no caixa, para ele é muito mais fácil o pagamento, o recebimento quando é dinheiro, quando é cartão ou quando é Pix, né? Já a questão do cheque, da transferência bancária já não é muito utilizado, tá bom? E aí, né? E aí, como é que fica? Então, a gente percebeu que cada tipo de recebimento ela pode ter implicação diferente para o gerenciamento financeiro e contábil da empresa. Então, se eu recebi por Pix, eu não vou ter gasto extra, mas se eu recebi por cartão de crédito ou de débito, eu tenho uma tarifa a pagar para o administrador. Então, tudo isso são coisas que o caixa vai ficar atento ali. Tanto é que alguns de vocês, eu acho que já utilizaram-se desse recurso, de que falar assim, estou pagando à vista, eu vou ter algum desconto. Por quê? Porque você sabe que o vendedor, que a loja, que a empresa que você está consumindo, ela não vai ter custo, tanto custo assim quando você paga em dinheiro, né? Então, esse recebimento, a forma que a empresa, que o caixa está recebendo, vai ter implicação no final. Então, é muito importante, pessoal, o controle do recebimento de caixa. Por quê? Porque a gestão eficaz nos processos de recebimento de caixa, ele é crucial para a saúde financeira de qualquer negócio. Porque quando eu sei gerir, né, os recebimentos de caixa, eu estou evitando muitas vezes, na questão da sangria, estou evitando ali a questão de roubo, de perda, né, na questão de estorno de caixa, quando eu faço meu trabalho bem feito, eu percebo que eu não vou ter retrabalho tendo que fazer estorno, que eu não vou ter dor de cabeça com o cliente que reclamou porque eu fiz um lançamento errado, que eu passei um troco errado, ou alguma coisa desse tipo, tá bom? Eu vou convidar você agora para abrir o seu módulo na página 241 e vamos falar um pouquinho aqui. Tudo que eu passei para vocês, pessoal, aqui no slide, ele está descrito no seu módulo também, mas eu quero só que você abra comigo para a gente poder arrematar tudo que já foi dito aqui, certo? Falando um pouquinho sobre o fundo de troco, né, que é o valor que o operador tem, que ele recebe da tesouraria para poder abrir o caixa, né, durante o dia. Ele é usado como se fosse um empréstimo, né? O operador ele recebe ali no final do dia, junto com tudo que ele recebeu de vendas, ele tem que ter aquele fundo de troco também. Então, esse valor ele deve ser contabilizado quando for fechar o caixa, tá? Exemplo, ele recebeu como um fundo de troco R$300 e ele vendeu R$3.000. Quando ele for fechar o caixa dele, lá precisa ter R$3.300. Vimos também a questão da sangria, né, que é a retirada de valores. Essa retirada de valores, nós percebemos, às vezes você vai fazer uma compra, né, e aí tem um caixazinho ali no fundo onde fica as notas, que é justamente para quando outro funcionário vier fazer a sangria, aquele operador do caixa já tem uma base de onde ele vai tirar e de quanto ele vai tirar, tá bom? Na sangria, todo valor retirado pela tesouraria deve ser levado em consideração ao fazer o fechamento do caixa. Exemplo, eu vendi 5.000, mas desses 5.000, 3.000 já fizemos a sangria dele. Então, eu vou ter que prestar conta agora de 2.000, porque 3.000 já foi feita a sangria, já foi retirado do meu caixa. E aí vimos também a questão do estorno, né? Que é o nome que se dá para a operação de devolução. O estorno é feito quando o vendedor lança um valor errado, né?
Quando o caixa lança uma quantidade errada também, talvez, ao cobrar um produto. Ou até também, pessoal, precisa ser feito o estorno quando há uma devolução de mercadoria, certo? Um exemplo, eu fiz uma compra e aí veio com defeito e eu vou devolver, me chateei e não vou querer outro produto, eu vou querer o meu dinheiro de volta. Então, o caixa, ele precisa lançar como estorno aquilo ali, porque senão ele vai estar na minha contabilização como uma venda, né? Eu vou ter o produto lá que vai estar danificado e não vou ter mais o dinheiro no caixa. Então, precisa ser feito esse procedimento de estorno, tá bom? Na questão de recebimento, nós vimos os tipos de recebimento, né? Que é através de dinheiro, né? Que é o que mais se usa, assim, dinheiro ou Pix, né? Ultimamente nós vimos bastante utilizar. O recebimento do dinheiro, por muito tempo, foi uma das principais formas de pagamento. Hoje a gente já vê bastante também a questão do Pix, do cartão de crédito e de débito. Porém, é como eu expliquei para vocês anteriormente, a questão do valor em dinheiro e do Pix é porque o empresário, né, ele não vai ter taxas administrativas. Já com o cartão de crédito, cartão de débito, ele vai ter as taxas administrativas que ele vai ter que arcar. O recebimento em cheque, né, o profissional deve verificar os dados do comprador, isso é muito importante. Ver a assinatura ali no cheque, ver as regras da empresa. Hoje, como eu falei, não é tão utilizado esse recurso de pagamento com cheque, mas se por acaso você trabalhar ainda com recebimento em cheque, você deve observar, né, a assinatura, se está em nome ali do dono do cheque, o valor, já que é tudo escrito ali na hora, então deve ser verificado bem direitinho para você não ter problemas na hora de fechar o caixa. E o recebimento por Pix, né, ou transferência bancária. Esse é menos comum, da transferência bancária, justamente pelo fato de que eu falei para vocês, que tem o risco, né? Às vezes demora um tempinho para poder entrar na conta do destinatário o valor. Então, é uma operação um pouquinho mais arriscada e então não é tão usual assim. Tanto o recebimento por transferência bancária quanto o Pix, o profissional da área administrativa precisa ter acesso aos dados bancários, né? Para poder verificar a transferência, se realmente foi realizado, quando foi recebido. Então, não é muito utilizado, mas se você utilizar também, deve-se ter em mente que você vai precisar ter esses dados para você confrontar as informações posteriormente, tá bom? E aí vem a questão que coloca aqui no livro de pagamentos de valores no caixa, né? Certos pagamentos de pequenos valores ocorrem diretamente no caixa da empresa. E esse tipo de pagamento deve ser autorizado pelo responsável do setor financeiro. E tais valores precisam ser lançados no sistema, pois devem ser descontados no fechamento do caixa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu sou operador de caixa e aí a administração do local onde eu trabalho disse assim: Jamila, eu estou com esse prestador de serviço aqui, ele fez uma correção no telhado e eu quero que você faça o pagamento, pode retirar do seu caixa. Então, eu vou precisar saber quanto eu tirei, qual foi o prestador de serviço, qual foi o serviço e a autorização ali do gestor. Então, eu tendo essa autorização no final do dia, quando eu for fechar o meu caixa, eu vou ter um documento ali que comprova de que eu fui autorizada a fazer aquele pagamento ali para aquele prestador de serviço, do valor que eu fiz o pagamento, vai estar tudo certinho, para que no final de tudo eu saiba o que saiu e eu poder prestar conta de tudo que saiu do meu caixa, tá bom? Já no fechamento de caixa, pessoal, onde é feito, né, a conferência dos valores, os valores recebidos no período, os valores que foram descontados, os valores do fundo de caixa, os valores dos possíveis pagamentos que foram feitos ali naquele caixa. E cada empresa, elas escolhem o período de fechamento do caixa. Algumas, elas começam no início do turno do funcionário, aí durante o meio do período ali de trabalho do funcionário é feito uma ou duas sangrias
e ao final do turno é feito o fechamento de caixa. Outros já trabalham de forma diferente. Exemplo que se o funcionário pegue o dia todo, né? Então, de manhã ele vai abrir o caixa dele, meio-dia já vai fazer um fechamento do que foi feito durante a manhã e durante a tarde vai ser feito um fechamento de tudo o que foi feito durante a tarde. E se houver necessidade em um desses períodos, ele solicita sangria. Mas aí é muito relativo, porque cada empresa ela trabalha de uma forma diferente, né? Se adequando à sua realidade. Mas é através do fechamento, pessoal, que é onde a gente tem a capacidade de conferir todos os valores, tanto de entrada, quanto de saída, quanto de pagamento, se confrontar as informações, se está tudo correto, para só então o gestor poder lançar nos livros pertinentes, né, a cada área. Tá bom? Então, a nossa aula de recebimento de caixa é isso. Eu vou deixar para você uma atividade. Essa atividade eu peço que você realize com esmero, que você faça, que você pratique. E aí, qualquer dificuldade durante a realização da atividade, em sala de aula você pode estar tirando dúvida, tá bom? Então é isso, um abraço, te espero na próxima aula, não falte, porque a sua presença é muito importante para mim e para você também. Até lá, tchau, tchau.